Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais honesta desse país, é um falsificador de documentos. Você se lembra quando saiu essa matéria aqui? Ministério Público Federal insiste que recibos apresentados por Lula são falsos e dispensa perícia. Até mostraram no Jornal Nacional todas as inconsistências desses documentos que o Lula apresentou, falsificados ali. Porque o triplex não pode ser meu. O sítio tem alguns pedalinhos lá dos Manati, mas não é meu. Não é meu. E o grande problema disso tudo não foi o sítiozinho, não foi o triplex, como ele fala. O problema foi que o povo brasileiro foi lesado em bilhões e bilhões de reais. Nessa eu queria te dizer, Nando Moura, que não só foi nesse período, né, do Petrolão, mas estamos vivendo hoje, né, no ano passado, em 2023 principalmente, foi um déficit de 260 bilhões, muito mais do que esse Petrolão aí. E só no mês de fevereiro desse ano, que começou em 2024, 60 bilhões de rombo no Brasil. Então, esse desgoverno está saqueando o Brasil em todas as áreas, em todas as instituições. Em todas as áreas. A corrupção mata. A corrupção ceifa vidas. Então isso aqui era uma matéria do próprio Reinaldo de Azevedo, que hoje virou um microfone de aluguel do Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Reinaldo de Azevedo nessa época dizia o seguinte: de verdade, o PT desviou da saúde 242,4 bilhões de reais. Tá? Que eu, que você, que nós pagamos de impostos. Nesta área, o partido sempre foi a doença e não o remédio. 130 bilhões de reais é quanto os 3 governos petistas deixaram de gastar na saúde. É a soma das verbas previstas no orçamento que deixaram de ser usadas, que foram, como se diz, em burocratês contingenciadas. Alguém dirá, mas o orçamento é assim mesmo, nunca se usa tudo. Olha aqui, isso aqui é Reinaldo de Azevedo, antes de ter virado esta marionete patética da alma mais honesta desse país. A minha mãe era analfabeta, eu comia calango, e quando não tinha calango a gente empinava pipa, e quando a pipa caía a gente comia pipa porque não tinha calango. Muito bem, eu quero que você se lembre do seguinte: para recordar, a turma do Petrolão roubou mais de 30 bilhões de reais da Petrobras. Isso aqui nós estamos falando só de Petrobras, tá? Só de Petrobras. O escândalo foi gigante. Agora, nesse novo governo, né, tá aqui, a oposição critica Lula após viajar para o G20 durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Ciclone extratropical deixou 41 mortos no estado. Coletiva ministerial visita a região no domingo, enquanto o presidente está na Índia. E aqui, ó, só curtindo a vida com a gente. Que delícia. Certo. Sobre o governo do Lula, as terras Yanomamis tiveram 363 mortes e superaram 2022. E aí, papai Lula, como é que é? E todas essas tragédias acontecem, inclusive presos, sendo preso de segurança máxima, né? Em liberdade em Mossoró, fugindo. E agora saiu esta notícia de que Jair Bolsonaro falsificou a sua carteira de vacinação. E as pessoas começaram a comentar o seguinte, preste atenção. Grande coisa, se o cara não quer se vacinar, o problema é dele. Vai caçar outra coisa mais séria para investigar a Polícia Federal. Isso aqui eu peguei alguns comentários de um vídeo do SBT que falou Jair Bolsonaro falsificou a sua carteira de vacinação. O outro disse o seguinte: toma vergonha, SBT, Civil sabe o que vocês estão fazendo? Os 78 fugitivos da penitenciária de segurança máxima não passa nada na mídia. É tanta perseguição que está muito óbvio que o cara lutou contra o sistema. Jair Bolsonaro lutou contra o sistema. Isso aqui, francamente, viu? Tantas coisas para essa PF fazer nesse Brasil, vem com essa palhaçada. Será que já prenderam os foragidos da penitenciária de segurança máxima? Que vergonha. O outro comenta, PF vai procurar os fugitivos de Mossoró ao invés de se preocupar com palhaçadas da carteira de vacina. Que notícia relevante, por que não abordam a epidemia de dengue e a falta de vacinas na mesma? Agora vocês estão preocupados com vacina?
Eu não consigo acreditar que cristãos conseguem continuar apoiando sem algum nível de sofrimento a figura do presidente. Não existem pautas conservadoras que justifiquem 685 mil mortes por Covid no Brasil. Repezinha, ou por favor, tem que deixar de ser um país de maricas. Claro que houve mortes em todos os países, mas o Brasil encerrou 2021 como o 12º país com maior número de mortes por milhão. Segundo a Universidade de Medicina de Johns Hopkins, o Brasil chegou até a maior taxa do mundo de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes. Diversas pesquisas com diferentes metodologias, vindo de diferentes instituições, como a Universidade de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de Michigan, a Universidade de Harvard, concluíram que uma quantidade substancial das mortes no Brasil foram causadas pela campanha anti-vacina e antissanitária de Jair Bolsonaro. O atraso nas vacinas, a propaganda de que a doença era apenas uma gripezinha, a promoção de aglomerações, o investimento em remédios sem comprovação de eficácia, o boicote às decisões de distanciamento e as sucessivas trocas no Ministério da Saúde mostravam mais que um destrambelhamento, mas um esforço sistemático de desprezar a morte de milhares de brasileiros. Com 258 mortes por Covid, ele disse que não era coveiro. Com 5.050 mortes, disse e daí? Com 162.829 mortes, chamou o Brasil de país de maricas. Com 184.827 mortes, disse que a vacina nos transformaria em jacaré. Com 236.201 mortes, disse que quem tivesse pressa por vacina era um idiota útil. Com 260.790 mortes, disse chega de frescura e mimimi. Com 260.970 mortes, disse vai comprar vacina na casa da sua mãe. Com mais de 500 mil de mortes, 584.421 vidas brasileiras perdidas. Diz que a Covid apenas encurtou a vida dessas pessoas por alguns dias ou algumas semanas. Com 622.801 mortes de brasileiros. Disse lamento profundamente, mas é um número insignificante. Lamento profundamente, mas é um número insignificante. É a sua mãe, é o seu tio, é o seu pai, é o seu irmão, é o seu pastor, é o seu missionário, é o seu filho. Bolsonaro foi de longe o maior promotor dessa pandemia no Brasil. Jair Bolsonaro. Eu vou fazer esse comentário já querendo falar desse cristão aí, esse canal, né? Parece ser um falso cristão. E ele não está entendendo bolufas do que está falando. Sobre o cartão de vacina foi falsificado, cadê as provas? Se o Bolsonaro, de longe, nunca tomou vacina, nem ele, nem sua filha. Então, para que ele iria adulterar um cartão de vacina? Entendeu? Cadê as provas? Ah, mas passou na televisão. Ué, você não sabe, Nando Moura, que a Rede Globo, o SBT, a Record, todas as mídias do Brasil, de rádio e televisão, o Congresso Nacional tem a exclusividade, né, de pautar todas as matérias. Somente o Congresso, nas suas duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, eles possuem essa competência exclusiva, juntamente com o Executivo, né, com o Poder Executivo, de pautarem o que vai passar no Jornal Nacional. Né? Você vê que nessa gestão do Lula foram mais de 120 milhões de reais somente para a Rede Globo, fora as outras emissoras. O Estadão, a UOL, a Folha de São Paulo, todos esses canais de mídias são bancados pelo governo. Então, eles vêm martelando, se você ligar agora na Rede Globo, em qualquer canal, principalmente a Rede Globo, e rádios também, eles vão estar martelando na imagem de Bolsonaro, denigrindo a sua imagem, porque ele sim peitou o sistema. Eu queria ver você no lugar deles, se você iria fazer alguma coisa com esses tubarões que estão no Brasil, que tomaram o poder. Então, ele não tomou vacina. O que estão fazendo com o Mauro Cid é um outro absurdo, é a coação. A Polícia Federal virou um puxadinho da esquerda desse sistema. E para esse cristão que colocou aí, né, essa falácia nesse vídeo, não sabendo de nada sobre a pandemia. Essa pandemia não foi criada na China? O que você acha? Essas vacinas não faturaram na casa dos trilhões de dólares, a Pfizer e outras empresas? Então você não está vendo que tudo é uma falácia e que essas vacinas não possuem eficácia nenhuma? E existem estudos de que
os países que foram os mais vacinados, foi até no caso do Brasil, que não faltou vacina. O Bolsonaro comprou muitas vacinas e gastou o nosso dinheiro com esse experimento. E esses países, estudos lá de fora, na Europa, nos Estados Unidos, mostram que os países que foram os mais vacinados são os que estão mais doentes e que estão morrendo pessoas todos os dias de infarto do miocárdio, várias outras reações da vacina, que toda essa mídia podre aí faz pouco caso. Entendeu? Então você não deve acreditar em tudo que sai na mídia, né? A mídia é uma propagadora de mentiras, de fake news. E tem que isto abafar, queimar a imagem de Jair Messias Bolsonaro, que peitou o sistema assim. Não existe uma comparação entre esse atual desgoverno com o governo de Bolsonaro, que estava no azul. Então são rombos que você disse aí de bilhões, de bilhões e de bilhões. E o Bolsonaro deixou um superávit. Essas matérias aí, a gente tem que desconfiar, que é muita perseguição política, entendeu? Falsifica documentos e quando o Bolsonaro falsifica, para você não é nada. Porque você tem uma notícia como essa daqui, ó. CGU aponta que 202 bilhões em desvio no governo Bolsonaro. Você teve ali os governos petistas, que todos aqueles desvios na saúde, e no governo Bolsonaro 202 bilhões. Você se revoltou também? Eu me revoltei quando o Lula apresentou aqueles documentos falsos. E eu estou revoltado com o Jair Bolsonaro também. Porque nós falávamos já anos atrás, o cara falsificou mesmo o cartão de vacina. Porque é muito estúpido, ele vivia sempre dizendo... Então quer dizer que você acredita em tudo que se passa na mídia falando mal do Jair Bolsonaro, que não roubou ninguém, tem mais de 40 anos de uma vida pública e anda com a mesma vida que ele levou do passado, sem ostentação, sem aumento de patrimônio. Você não está vendo que esse governo, esse sistema vem saqueando o Brasil há décadas? E o Bolsonaro, na sua vida pública, não tem patrimônio desviado, como esses aí tem. Você já viu os ministros do STF? Um exemplo, Gilmar Mendes, ele é dono de faculdade, dono de muitas coisas. O Barroso, dono de plano de saúde da Mil, que custam trilhões de dólares. Da onde que um salário de um ministro que ganha 40 e poucos mil vai conseguir esse patrimônio, esse império de dinheiro? Entendeu? E o Bolsonaro não tem isso. E você tem acreditado no Estadão, você tem acreditado na Rede Globo. A Rede Globo é do PT. A Rede Globo faz parte da esquerda, da extrema esquerda. O SBT é bancado. Não foi por acaso que o Silvio Santos ficou rico vendendo banana na feira. Ele chegou onde chegou. Isso é mentira, rapaz. Porque é o Congresso Nacional que detém esse poder e pode escolher você ou eu, do grupinho, para ter um canal de rede de televisão aberto e ficar multimilionário de um dia para o outro. Você não entende isso. E o Bolsonaro é melhor do que o Lula. O Bolsonaro é o que temos de melhor no Brasil desde que houve república. Entendeu? Isso você não quer entender. E a gente tem falado isso e as evidências estão aí, os resultados, a estatística. Esse governo do Bolsonaro no passado, ele elevou o Brasil lá fora, a sua imagem no nível internacional. E eles estão, nesse desgoverno, destruindo e acabando com o país. É isso que você precisa entender. Não acredite em todas as notícias. Entendeu? Um cartão de vacina, enquanto foi para os Estados Unidos fugir enquanto seus apoiadores mais fiéis eram presos. Será que você não percebe o tamanho da covardia? Não estamos falando só de um cartão de vacina. Nós estamos falando em tudo que envolveu o gerenciamento dessa pandemia e da covardia de Jair Bolsonaro. Você não consegue perceber isso? Que não é só por causa de um cartão de vacina, que aliás é crime nos Estados Unidos, né? O orçamento secreto, que é o petrolão legalizado, eles legalizaram a corrupção durante o governo Bolsonaro junto com Arthur Lira. Nos últimos 3 anos, o orçamento secreto se apropriou de 53,9 bilhões de reais de recursos públicos para destinar verbas sem transparência a redutos de deputados e senadores. Você se indignou com isso daqui? Com 53,9 bilhões? Ou você se indignou só com os 30 bilhões do petrolão?
Cara, você tá falando coisas infundadas. Entendeu? Esse orçamento secreto foi uma pauta esquerdista, né? Lá da Rede Globo, do Jornal Nacional, dessa mídia que eu te disse, que é regulada pelo Congresso, pelo Estado. Entendeu? É lógico que eles levantaram essa calúnia. Mas não existe nenhuma prova. O que tem acontecido hoje é o que o Lula está fazendo isso aí na casa dos bilhões de reais, muito mais do que isso. E ele não gastou, não desviou esse dinheiro para os parlamentares, né? Isso aí é uma falácia. O Bolsonaro não é ladrão. O Bolsonaro não é corrupto. O Bolsonaro não aceita propina. O Bolsonaro é um ser humano que tem suas falhas, seus erros. E nesta questão do 8 de janeiro, você não viu, você com toda a sua experiência, você não entendeu que aquilo ali foi uma armadilha e pegou todos aqueles patriotas indefesos? O povo estava indignado com essas últimas eleições, nessa corrida presidencial. Você acha que foi tudo certo nessas eleições em 2022? Você acha isso? Que correu tudo bem na pura e justa democracia? Você sabe que não. Você sabe que não. Você não pode falar isso porque você será silenciado e excluído aqui do YouTube. Nem eu posso. Mas você sabe que houve alguma coisa muito grave e errada que aconteceu. E o povo caiu nessa emboscada. E o Bolsonaro viajou, realmente. Porque o Bolsonaro é sozinho. O Bolsonaro só tem o povo. O Bolsonaro não tem, nunca teve a Polícia Federal. O Bolsonaro nunca teve o Exército Direito. E esse sistema corrupto está aí. Como se fosse uma ditadura de Nicolás Maduro, ou de Daniel Ortega, da Nicarágua, ou até mesmo da China, comunista. Então você está falando coisas que não se compara esse governo atual com o governo Jair Messias Bolsonaro, que foi e continuará sendo o melhor presidente da República. Quantas pessoas morriam durante a pandemia, Jair Bolsonaro não só incentivava as pessoas a tomarem o remedinho do mito, que no final provou-se ser um destruidor de fígado, de rim, de todos os órgãos internos das pessoas. Isso é outra fake news. Esse remedinho do mito, cloroquina e os outros, eles salvam as vidas. Isso já foi comprovado em estudo científico. Agora, esse experimento, essas picadinhas, não. Elas estão matando milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso já existem estudos. Então você tem defendido esse tipo de coisa, desse experimento? Bolsonaro sempre teve razão nesse quesito. Então você está falando uma coisa que você não entende, não sabe. Você não está vendo o que está acontecendo lá fora. Milhares de jovens, você já viu jogadores de futebol, artistas, pessoas em palco, sertanejos, cantores de todas as classes, todos os lugares do mundo, caindo como moscas, em infartos fulminantes. Pessoas com trombose e várias outras coisas. Isso sim que é um genocídio. Isso sim que é um crime contra a humanidade. E isso você não tem enxergado. Então é preciso que você enxergue isso. O Bolsonaro sabe disso. Sabia dessas coisas e estava tentando avisar as pessoas, entendeu? Então você está falando de uma coisa que você desconhece. Como esse cristão aí nesse vídeo, infeliz, falando uma porção de besteiras. Tem doutores aqui que eu sigo. São professores, doutores em medicina, e eles falam dessa vacina como se fosse uma coisa do capeta, do diabo. E isso você não está entendendo, não entendeu até agora. E se fosse o Lula? Agora nós temos uma epidemia de dengue, onde ele se recusou a comprar vacina. Agora bolsonaristas estão preocupados com vacina. Cadê que você não comprou as vacinas da dengue, seu maldito desgraçado? As pessoas estão morrendo de dengue. Eu não vejo assim, não. Eles estão cobrando porque eles fizeram isso no governo Bolsonaro. Mas essas vacinas da dengue também são as mesmas coisas, os mesmos venenos, só mudou o rótulo. Eles vão continuar mantendo essas narrativas, essas doenças fabricadas, né? E agora essas vacinas serão comuns daqui para frente. E você já deve ter tomado umas 10 doses, 4 doses, né? E vão existir outras doenças, novos vírus, novas situações. E essas vacinas continuarão sendo aplicadas. Todas elas são do mesmo sentido, o mRNA, né?
Então são coisas que fazem mal à saúde. Eu não vejo por esse lado, entendeu? A gente não pode falar abertamente aqui sobre isso, mas você não entendeu. O povo de Deus, principalmente, esse irmão aí que colocou esse vídeo infeliz, também não entendeu até agora. Essas vacinas não fazem bem à saúde. Isso é comercial e com outros fins, né? Outros fins maléficos. Você que é bolsonarista, você precisa entender o que significa ser conservador. Você precisa entender o que significa ser de direita de verdade. Você não é isso. Põe a mão na sua cabeça, meu irmão. Esse certificado falsificado de vacinas é muito grave, porque é um presidente da República fazendo isso. Assim como foi muito grave um ex-presidente chegar e apresentar recibos que eram falsos. Você está caindo na narrativa da imprensa brasileira, colocando todos no meio balaio. Político é tudo igual. Todos eles roubam. Você vem defendendo o Bolsonaro, mas ele é igual ao Lula, ou até pior. É isso que você está passando. Mas você está equivocado nessa tua fala. Porque, como eu já disse, Bolsonaro é 1000 vezes melhor do que esse sistema podre que estamos vivendo no Brasil. Ele não é um Deus, um santo, lógico que não, mas é o que temos, é o que tínhamos para alguma mudança significativa. Você não se lembra do Paulo Guedes, ministro da Economia? Existe alguma comparação com Paulo Guedes com esses governos passados? 20, 30 anos atrás? Não. Paulo Guedes foi o melhor ministro da Economia do Brasil, colocado por Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem os seus defeitos, tem seus erros, mas está muito longe desses bandidos que estão aí. Você não pode colocá-los no mesmo saco. Ele é diferente, ele é um patriota e uma pessoa honesta. Esses casos aí desses 50 bilhões do orçamento secreto, isso aí tudo é falácia, engodo dessa mídia brasileira que é contra Bolsonaro. Bolsonaro chegou a chamar a Rede Globo de lixo. E é mesmo. A Rede Globo, essas televisões abertas, essas CNN, a Band, elas são todas de viés comunistas, esquerdistas. Nunca elas vão apoiar Bolsonaro. Porque elas mamam na teta do Estado. Não são 50 bilhões, não. São trilhões. Né? Trilhões e trilhões de dólares. Então, os artistas, a Lei Rouanet já recebeu 33 bilhões nesse governo até agora. E você não recebeu nada, nem eu. Entendeu? Então, o Bolsonaro foi contra essas pautas, foi contra tudo isso. O Bolsonaro é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, que viveu 40 anos dentro dessa corja toda. Ele conhece essas pessoas. E por isso que nós defendemos Bolsonaro. E sobre as vacinas, as doenças, eu já te disse, tudo armado, tudo fabricado. E daqui a pouco não é mais a dengue, daqui a pouco é um outro vírus, uma outra doença, e virão novas vacinas. E você vai tomar a 4ª, 5ª, 7ª, 10ª dose, até você morrer de um infarto fulminante. É isso que estamos vendo, é isso que a gente está apoiando. E temos aí o Bolsonaro, que tirou toda essa sujeira debaixo do tapete e jogou no ventilador. Por isso que defendemos Bolsonaro. Muito grave um ex-presidente chegar e apresentar recibos que eram falsos. Né? Esse triplex não é meu. Isso é gravíssimo. É crime nos Estados Unidos. E ele ainda fez isso enquanto pedia doação para os seus seguidores mais fervorosos, enchia os bolsos com mais de 20 milhões de reais de doação e fugia enquanto aqueles que acreditavam nele eram presos e mortos dentro da prisão. Será que você não consegue raciocinar a respeito disso? Você não viu que o 8 de janeiro foi uma farsa? Tudo armado pelo general Dias? As imagens que nunca apareceram? Você não vê que o STF é assim com o executivo, com Lula? Muitos já disseram até que esse Lula já morreu. Isso aí são máscaras, são sósias. Mas isso não vem ao caso. Tudo que vem desse governo, apoiado lá de fora, da esquerda americana, do Biden, ou lá da China, tudo é uma farsa. Entendeu? Como o Monark disse em um dos seus vídeos, eles tomaram o poder. E a gente tinha o Bolsonaro como uma esperança.
E o Brasil cresceu. O Brasil subiu, andou para frente. Não se pode comparar o governo petista, esse desgoverno de hoje principalmente, ou a da Dilma, ou do Temer, com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a questão, né? E coisa que você está querendo equiparar, dizendo para as pessoas, como a Rede Globo faz, que está tudo no mesmo barco. Eles são todos iguais. Todos os políticos são bandidos. Eles forjam essas matérias dos jornais, telejornais. Eles ficam martelando na família Bolsonaro, nos políticos da direita, o tempo inteiro. Se você ligar a televisão agora, você vai constatar isso que eu estou te falando. E dizendo que o Lula é inocente, não é ladrão. E é isso que nós estamos vendo. E você não está percebendo, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se isso é de propósito ou se você não enxergou ainda. Entendeu? Essa é a questão da situação. Eu vou te pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo. Mande este vídeo para um bolsonarista. Se ele não quiser ver a minha cara, não tem problema. Tenta pelo menos usar os argumentos que eu usei neste vídeo aqui e mostrar para ele. Enquanto o bolsonarismo não for destruído, porque o bolsonarismo é um tipo de idolatria, não existe possibilidade de uma oposição séria ao governo Lula. Não existe possibilidade de existir uma direita no nosso país. É isso que você precisa entender. Tá? Você está equivocado na sua fala. Você quer destruir o bolsonarismo. Isso é a fala, né, desses políticos corruptos. Do Rodrigo Maia, que foi o chefe lá da Câmara dos Deputados, na gestão de Bolsonaro. Ele disse que teria que ser extirpado o bolsonarista. Entendeu? Então, isso é o que o sistema quer. E o que vem fazendo, vem prendendo ajudantes, Mauro Cid e outros, sem ter cometido crime nenhum, prisões ilegais. O Alexandre de Moraes, que é um ditador, é um fascista, é um nazista. Entendeu? E você vem querendo culpar o Bolsonaro. Não somos idólatras, né? Eu sou cristão e adoramos somente a Deus. Bolsonaro é um homem. E ele tem tido a razão. Esse país foi tomado. E você sabe disso. Então, esse papo, essa fala sua de destruir os bolsonaristas, por que não destrói esses aí que estão saqueando o Brasil já na casa dos trilhões e trilhões de dólares? Agora, nesse mês. O Bolsonaro nunca roubou nada de ninguém. Pelo contrário, o Bolsonaro fechou a torneira, né, para que esses corruptos não viessem a roubar. Mas eles roubaram na época da pandemia. Os respiradores, muito dinheiro para a pandemia sem licitação, foi uma festa. Isso tudo foi premeditado, programado com o STF, o Poder Judiciário. E a farra, o cofre que estava com a chave lá, trancando esse cofre no governo federal, ele foi aberto na época da pandemia. Mesmo o Bolsonaro segurando o dinheiro, todos roubaram. Todos os estados roubaram na casa dos milhões. O Bolsonaro fez o que ele pôde. E fez um excelente governo. Disso você não está falando. E essas notícias fraudulentas, essas narrativas, eles vêm colocando já a todos os dias. E você deve suspeitar disso. Porque quem confia no Estadão? Quem acredita na UOL? Quem acredita na Rede Globo? No SBT, na Record? Só uma pessoa desavisada. Porque a mídia é podre. A mídia é mentirosa. Ela é a única, exclusiva, né, propagadora de fake news que temos aqui no Brasil. Então a fala desse cristão que você colocou nesse vídeo, a sua fala em respeito aos bolsonaristas, é uma fala infeliz. Porque destruir, acabar com os da direita, os bolsonaristas, é acabar com a esperança que temos de um Brasil, de um país melhor. Então eu encerro por aqui. Infelizmente você está equivocado e precisava abrir os olhos.